O Dia Mundial de Luta contra a Homofobia foi celebrado em 17 de maio. Desde que foi instituído em 1990, a população LGBTQIA+, vem lutando pela garantia de seus direitos. Ainda temos muito que debater sobre o tema, principalmente se considerarmos as estatísticas. Ano após ano, o Brasil lidera o ranking dos que mais matam gays no mundo. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com Alberto Silva, que é CEO da Casa Florescer. Seja bem-vindo, Alberto. Obrigado. Acho que esse bate-papo é super importante e necessário. E temos bastante assuntos aqui a comentar com vocês. Com certeza. Recebo também aqui no Alesp Cidadania, o Bruno Vitor Ambrósio Ferreira, que é um homem trans, que também trabalha na instituição como voluntário há 2 anos. Seja bem-vindo, Bruno. Acho que você está com o áudio fechado. Obrigado, uma boa tarde a todos. E vamos bater esse papo aí e levantar exatamente essas questões que são fundamentais na nossa atualidade aí. Com certeza. Alberto, você pode falar um pouco mais para a gente sobre o trabalho desenvolvido aí na Casa Florescer? O que é a Casa Florescer e como é que ela contribui para a população LGBTQIA+. A Casa Florescer é um espaço de acolhimento que atende 30 mulheres travestis e transexuais que se encontravam em situação de violência, vulnerabilidades. Então, nós fazemos um trabalho não só de acolher, um trabalho de articulação de rede, entendendo que essas narrativas elas vão para além só acolher essa mulher e dar alimentação, um banho, orientação psicossocial, mas sim fazer com que ela se conecte com outras redes, seja a rede de educação, seja a rede da saúde, seja a rede da habitação, esportes, lazer e cultura. Então, é o extinto albergue, só que aqui é uma casa que atende esses 30 corpos, transvestigêneres, desse recorte de travestis e transexuais, que acolhe meninas do Brasil inteiro. Hoje nós temos meninas desde Manaus, Mato Grosso do Sul, Recife, de São Paulo mesmo, nós temos um público muito pequeno. Eu acho que justamente a casa, ela vem nesse processo de tentar sanar minimamente todas as violências que esses corpos tiveram dentro das suas famílias. Então, hoje eu tenho recebido muitas meninas de 18 a 23 anos. Isso é um dado bastante grave, tendo em vista que, como é mensurado, os índices de violência, eles são muito grandes. O direito à vida, o direito à educação, o direito ao trabalho é algo que essa população permeia e busca desde o início do seu nascimento. Então, a casa ela procura fazer essa articulação de rede. Além de acolher, tentar colocar essas mulheres de volta nesse processo social, de trabalho, de autonomia plena. Então, a casa é um espaço de garantia de direitos, que faz essa articulação com diversas outras secretarias. Muito interessante, muito bacana o trabalho que você acaba de relatar para a gente, Alberto, até porque a gente sabe que muitas dessas meninas foram expulsas de casa e não tem esse acolhimento, não é a realidade de todas, a gente sabe, mas nas que isso acontece, o acolhimento de uma instituição como essa tem um valor muito grande. Bruno, eu queria que você contasse um pouco da sua história para a gente conhecer quem é o Bruno. Eu sou Bruno Victor, homem trans, 30 anos, né, paulista aí. Hoje, atualmente, trabalho no projeto de uma grande montadora de veículos, sou gerente desse projeto, né, e depois de anos a fio aí, mais de 5 anos aí, eu consegui a volta ao mercado de trabalho, o aceite do mercado de trabalho pelo profissional que o Bruno é, e não por ser julgado pela identidade de gênero ou pela orientação sexual de tal, como aconteceu comigo em algumas outras oportunidades. E né, na minha atual empresa hoje eu sempre fui muito respeitado, muito acolhido. Eu mantenho na minha equipe de 21 pessoas uma gama de pessoas diversas
E aqui a gente sempre tenta trazer exatamente essa questão do respeito e mostrar para eles o quanto é importante essa inclusão, o quanto é importante a valorização e o quanto as pessoas são iguais dentro das suas particularidades, das suas diferenças, das suas individualidades, né? Alberto, o Bruno traz uma informação aqui muito bacana para a gente. Depois de muito tempo, ele estava fora do mercado de trabalho e conseguiu uma empresa que ele se sente confortável no trabalho dele e na liderança da equipe dele, que ele acabou de relatar para a gente, de 21 pessoas nas mais diversas características. Muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você falou que tem que a Casa Florescer está atendendo 30 mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa história dessas meninas, porque isso que o Bruno fala é muito importante, dessa dificuldade de entrar no mercado de trabalho e também da aceitação nesse mercado de trabalho. Eu queria que você fizesse uma relação aí dessas mulheres que você está atendendo com isso que o Bruno acabou de contar para a gente. Então, até quando eu falo desse grupo de 30, na verdade são 60, porque nós temos hoje 2 unidades. Uhum. A unidade 1, que é aqui na Rua Prates, 1101A, e a unidade 2, que fica no Tucuruvi, Rua Capricho 872. O que acontece? Quando a gente narra um pouquinho a história de uma pessoa trans, temos que permear a questão do afeto. O afeto acho que é algo que transcende. Muitas vezes, por falta de informação, conhecimento, essa família ela é preconceituosa, não sabe lidar muito com esse processo. Então, geralmente, se a família não consegue, a educação não consegue, o índice de escolaridade desses corpos, dessas pessoas, é baixo. Uhum. Então, automaticamente, você sabe lidar com o quê? Você aprende a lidar como forma de sustentabilidade, para suas questões básicas, com a prostituição como forma de subsistência. Porque hoje, 90% dessa população se encontra na prostituição. E a prostituição, de certa forma, ela se torna um risco. E por mais que a gente diga que é um trabalho, a gente sabe que hoje os crimes de LGBTfobia, principalmente nesse momento de 2020 para 2021, mais de 130 mulheres travestis transexuais foram assassinadas. E não é só um assassinato, são crimes com requintes de violência. Isso é muito sério. Eu digo, se de repente você tem a prostituição como forma de subsistência, que você tem o seu direito legalizado, que você tenha minimamente uma segurança. Quando eu permeio essa falta de educação enquanto expulsão desse ambiente escolar, porque muitas vezes os profissionais não sabem lidar, você acaba não conseguindo acessar o mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho ele é extremamente competitivo. Por mais que as empresas tentem, de certa forma, acolher, e algumas acolhem, sim, a gente pensa que a educação é a premissa do encontro de uma pessoa. Você se auto-reconhecer, você começar a entender outras possibilidades existenciais, que não seja a única saber lidar com o seu corpo, assim que você consiga acessar esses outros lugares. Hoje, temos algumas marcas, algumas empresas que conseguem acolher essa demanda. Mas aí fica o meu questionamento. Quem são essas pessoas que estão bem-sucedidas enquanto a sigla T no mercado de trabalho? São muitas vezes pessoas que conseguiram fazer uma transição tardia ou que a família tem um poder aquisitivo um pouquinho mais alto. Na realidade da casa, é muito diferente, porque grande parte dessas meninas vieram do Norte e Nordeste e migraram para São Paulo na busca deste sonho de trabalho, sonho de educação, e acabaram lidando com essa realidade transfóbica, né? Que é a falta de emprego, a falta de saúde, a falta de educação. E isso é uma falta do sistema de pessoas cis heteronormativas. E a gente tem que repensar esse modelo. Quando eu vejo o Bruno ocupando este lugar, eu fico muito feliz, porque dificilmente a gente falava dos corpos trans masculinos. E referente à casa, eu fico feliz porque essa mulher, que para além de ser uma pessoa T, é uma mulher que passou pela situação de vulnerabilidade, e ao remeto que nessa grande metrópole de São Paulo, nós temos um número muito alto de população em situação de rua que acabam perdendo a sua identidade, que não sabem contar muito bem a sua história.
E aqui as meninas começam a desenhar um outro processo político-social. Que é esse? Remetendo à história da década de 80, quando tinha o Palácio das Princesas, Ben Ali, ao qual nós éramos rotulados como a peste gay, HIV, e hoje não. Hoje essas moradoras estão aqui mostrando as suas verdadeiras existências. E neste período, eu acho que é importante ressaltar, de 5 anos de atuação, mais de 100 meninas conseguiram a sua autonomia. Então, elas conseguiram acessar o trabalho, porque algumas empresas se conectaram conosco e abaixaram um pouco a régua. Quando eu digo abaixar a régua, é entender um pouco nesse cenário que eu disse, que é o desamparo da família, a falta de educação, a falta de saúde, várias faltas. Então, você vai tentando mesclar. Hoje, a gente vive um momento meio que de transformação. A gente começa a falar muito mais sobre esses corpos, mas eu não quero falar desses corpos na narrativa desses crimes de violência, e sim nas narrativas de ascensão profissional, porque esses corpos, essas pessoas, elas têm que ser naturalizadas e humanizadas. Então, as meninas daqui, elas estão começando este processo de conexão com o corporativo, que, como eu disse, é um processo anterior, que muitas vezes começa dentro da própria família, que não consegue perceber ou entender esse processo da pessoa se externalizar ou se perceber enquanto uma pessoa tem. Muito interessante isso que você está falando, Alberto. Eu acho, eu conversei com a deputada Érica Malunguinho há algum tempo e ela ressaltou com muita ênfase essa questão da prostituição, da escolaridade, e que é uma preocupação das parlamentares trans também, porque acaba que se torna uma realidade em função desse preconceito que muitas vezes vem da família. Bruno, eu queria que você, se fosse possível, me contasse um pouquinho dessa história da sua transição e por que você resolveu ser voluntário na Casa Florescer. Você agora está bem posto, está num cargo, numa montadora, como você falou, liderando uma equipe. Por que você resolveu dar a sua contribuição? A minha transição em via hormonal, ela começou tardia também, como o Alberto cita aí. Eu comecei minha transição hormonal com 25 anos, mas eu já vinha me entendendo como uma pessoa trans há mais de 10 anos. Só que todo esse processo é um processo muito delicado, né? Porque você é o tempo todo colocado à prova pela própria sociedade, você tem que lidar com isso e tentar entender. Lá atrás, há 10 anos atrás, a gente quase não falava sobre o assunto, né? Essa via de comunicação que a gente tem hoje, ela era muito menor e muito precária. Então, muita gente que veio de lá de trás, né, que é um pouco mais velho, como eu, a gente acabou tendo que se virar com pouco que a gente tinha, né? Eu conheci o Alberto trabalhando, foi uma oportunidade que surgiu. Eu trabalhava com locomoção de passageiros por um aplicativo, né? E eu acabei conhecendo o Alberto, a gente bateu um papo, e aí ele me convidou para conhecer a Casa Florescer. Foi quando eu me inteirei realmente sobre o assunto e vi a possibilidade de que algumas pessoas tenham esse acolhimento, que talvez eu não tive lá atrás, outros não tiveram, mas que agora é uma coisa mais possível, né? E desde então a gente se tornou meio que parceiros, e a gente vai trocando essas figurinhas juntos aí, trocando experiências. Hoje, dentro da minha equipe, eu tenho uma menina que trabalha comigo, que é da Casa Florescer, que recentemente agora conseguiu sair, alugar o seu cantinho, ter o seu espaço e dar vazão a esse projeto que acolhe e consegue trazer mais pessoas, né, e formar novos profissionais, trazer a identidade de outras pessoas, né. E eu acho que se cada um fizer um pouquinho, talvez eu não consiga fazer muito financeiramente, mas presencialmente, e sempre colocar essas pautas necessárias de fala de os corpos transmasculinos, os corpos transfemininos. As meninas, elas precisam ser vistas de uma forma mais delicada, como os meninos também, né? Para a gente abrir portas para outras pessoas, para que elas possam ser vistas e se tornarem visíveis, né?
Sim, muito bem observado. Alberto, fala pra gente como que as meninas chegam até a Casa Florescer. De que maneira? Tem um meio de contato, um site, pessoalmente? Como é que elas chegam e em que situação elas chegam até você? Então, geralmente, quando a gente publica através da página da casa, que é @Casa Florescer Underline, algumas meninas buscam suporte por ali, porque tem muitas narrativas de violência física, violência verbal e até narrativas de suicídio, que é algo muito comum, né? A dor de ser quem você é. Então, algumas solicitações chegam via essa rede social. Geralmente, na grande metrópole de São Paulo, é via CRES Santa Cecília, que é Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Por quê? Quando eu digo desses dois espaços, são 60 pessoas só, né? 60 pessoas é um número baixo diante do número de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Mas eu acho que o poder público tem pensado isso, até mesmo as parlamentares que têm ocupado este lugar, elas têm levado essa narrativa e essa discussão. Então, muitas vezes, as meninas vêm aqui no espaço também, na porta, solicitando vaga, mas eu não trabalho com a questão de lista de espera, porque senão eu acabo criando mais uma ansiedade, e às vezes pode gerar uma frustração. Então, é muito do momento, como o Bruno bem relatou. Uma menina acabou de sair. Geralmente já ligam para a gente, já encaminham uma outra garota. Entendeu? Mas mesmo assim, quando alguém procura o serviço e eu não consigo acolher dentro do espaço, eu tento fazer aquela articulação com os meus outros colegas da rede. Um lugar que consiga, talvez, respeitá-la minimamente. Porque, na verdade, quando ela nos procura, é por uma garantia de segurança. É uma segurança que ela precisa. Então, a gente tem alguns parceiros de outros espaços que conseguiram, talvez, adequar o seu espaço físico para atender essa demanda, mas de forma emergencial e não contínua. Então, o primeiro caminho é via CRES. E aí tem vários CRES na cidade de São Paulo. Então, um CRES conversa com o outro, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, que é a parceira junto com a Organização Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana. Então, tem sempre essa articulação dos contatos. Eu acho muito importante o que o Bruno ressaltou, porque eu lembro que quando a gente se conheceu, ele falou assim, eu sou um homem trans. Eu falei, nossa, que legal, que importante. E aí, a primeira coisa que eu disse, Bruno, vai na casa conversar com as meninas, porque eu acho que é importante essas conversas dessas pessoas, que são pessoas, porque é os pares se conectando, sabe, trazendo a sua vivência. E a mesma coisa, muitas vezes quando as meninas chegam hoje, as que estão, não digo mais estabelecidas, mas que estão um pouquinho mais de tempo, que não tem um período pré-determinado, elas acolhem essa que está nesse período de sofrimento. E isso é muito importante. Eu acho que as alianças, elas se fortalecem nesse processo, de uma acolher a outra, porque são vivências praticamente muito parecidas. Mas o que eu disse, o principal meio de encaminhamento é via CRES. Nós procuramos tentar orientar todo mundo, mas eu também reconheço que eu não tenho mãos para acolher toda essa demanda. O que eu tenho mãos é para tentar levar esse assunto para outras pessoas, para elas poderem pensar outras práticas que sejam mais assertivas. Com certeza, é importante, mas a importância de ter uma casa de referência, começar de algum lugar, ainda que seja, como você falou, um atendimento pequeno, a estatística mostra que 10% da população brasileira é LGBTQIA+. E aí, desses 10%, muitos estão sofrendo algum tipo de violência, infelizmente, até pela estatística que eu falei agora, que eu falei no início do programa, de que o Brasil lidera o ranking de assassinatos com os gays, e não só lidera o ranking, não é só ele não é simplesmente matar, é matar com requinte de crueldade, né? Então, quer dizer, é algo que precisa ser muito debatido. E eu queria que você falasse sobre isso, Bruno. Você vê que ainda tem muito muito caminho para a gente percorrer para acabar com a violência e com o preconceito? Olha, com certeza. A gente já mudou muito, né?
perto de anos atrás, a gente vem crescendo e vem ganhando uma força um pouco mais estruturada para poder lutar contra isso, mas ainda tem muita coisa para mudar. Ainda existe esse ataque gratuito e esse preconceito que vem de uma estrutura de país, sabe? Que a gente precisa começar a abrir realmente o olho, abrir o coração e entender que pessoas são pessoas, independente de suas escolhas. Nunca vai existir alguém que seja igual ao outro. Nem filhos gêmeos são iguais, né? Quem dirá as pessoas que cada uma tem a sua individualidade, né? E nós precisamos começar a aprender a respeitar esse outro espaço e a tratá-lo da forma que nós queríamos ser tratados. É usar realmente da empatia, porque talvez eu não concorde com algo que alguém viva, mas nem por isso eu tenho que maltratar essa pessoa ou ferir essa pessoa. Eu tenho que simplesmente respeitar ela dentro do contexto de que ela não me afete, de que ela não me atinja, né? E eu acho que a gente ainda tem muito chão ainda para percorrer. A gente vem mudando, sim. Grandes vozes vieram e grandes pessoas passaram aí por todo esse percurso para a gente estar onde estamos hoje, né? Por exemplo, se você for comparar a visualização das meninas com os meninos, a gente quase não ouvia se falar sobre os corpos transmasculinos. E hoje já é uma realidade um pouco mais fácil de ser ouvida, porque a gente vem ganhando cenário, a gente vem ganhando referências, e muita gente precisa colocar a cara no mundo para que outros meninos entendam que eles não estão sozinhos e que eles não estão errados em serem quem são, e simplesmente que eles nasceram daquela forma e que eles são aquilo, eles são gente, eles são pessoas, eles têm sentimentos e eles têm espaço, e eles vão ser respeitados acima de tudo. Com certeza. Eu peço licença a vocês rapidamente para a gente ir para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta tratando desse tema que é tão importante, o respeito à diversidade, o respeito a todas as opções, as escolhas das pessoas. Você fica aí, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Lespe Cidadania. A gente está falando do Dia Internacional da Luta contra a Homofobia com Alberto Silva, que é o CEO da Casa Florescer, e o Bruno Vitor Ambrósio Ferreira, que é um homem trans, gerente de frota numa grande empresa aí de veículos. E aí a gente estava falando um pouco sobre como chegam as meninas até a Casa Florescer, como é que tem sido esse processo de aceitação, de ajuda para essas meninas. E aí, Alberto, não tem como a gente falar, já falou isso no bloco anterior, mas essa questão da violência a gente precisa tratar com muita atenção. Principalmente pelo que a gente comentou no bloco anterior, que o Brasil, infelizmente, é o país que mais mata gays no mundo. Isso, ano após ano, o Brasil tem liderado esse ranking. A gente teve notícia recentemente de um serial killer que tem matado gays, que é algo muito grave e que, infelizmente, pode ser que não seja um caso único. Então, realmente, a gente precisa falar sobre esse assunto. Eu queria que você falasse, Alberto, se na Casa Florescer existe também um atendimento nesse sentido, de orientar essa menina que chega, que sofreu violência, para que ela vá aos órgãos de justiça para fazer essa denúncia. Eu queria saber se vocês têm esse estímulo para denunciar, não só para denunciar, mas também para tratar dessa vítima. Só queria fazer uma ressalva, assim, quando a gente fala da questão de opção, as pessoas não optam ser trans, ser gays, ser lésbicas, e é uma condição.
porque às vezes as pessoas confundem um pouquinho essa questão. Ninguém vai optar para correr risco de existir, né? De ser violentado, de ser agredido. Então, quando as garotas chegam aqui na Paz, nem uma escolha, porque eu acho assim, acho que ninguém queria escolher ser o que eu falo. De repente, eu continuei a ser o que eu sou. Mas o que eu digo, às vezes as pessoas confundem um pouquinho, porque às vezes quando eu faço um trabalho com as famílias, ela escolheu, ela não era assim, isso é coisa de saúde mental, entendendo o quanto maluca, sabe? Não é. Então, quando a garota chega, ela passa pelo assistente social e pelo psicólogo. E é desenvolvido o PIA, que a gente chama de Plano Individual de Atendimento, onde você dá esse direcionamento. Então, para ir em consultas clínicas, para tirar documentação. Quando acontece alguma coisa relacionada à violência, a gente tem um advogado pro bono que nos auxilia e dá esse suporte. Mas também temos a rede dos Centros de Cidadania de São Paulo, que são 4 unidades, né, na Zona Sul, na Zona Leste, na região aqui da Casa Verde e na Lapa, que dão essa retaguarda, que já tem dentro do quadro profissionais que conseguem dar uma orientação melhor nesse sentido, ou senão a gente usa ou o Ministério Público ou a Defensoria Pública. Então, todas são orientadas, mas em muitas questões, às vezes, quando você procura essa retaguarda, o profissional que vai lhe atender, ele nem sabe respeitar a Lei 10.948, que diz respeito ao nome social. É legítimo, é uma lei. Então, o que eu visualizo? Eu vejo o Bruno, eu visualizo o quê? Um rapaz, um homem. Se o Bruno, por porventura, me apresentar um documento e ele não tiver ainda uma retificação, eu posso perguntar qual o seu nome, naturalmente, muito natural. E às vezes não. As pessoas ainda acabam falando o nome da pessoa morta, do falecido, que a gente chama, ou da falecida. Isso é um processo um pouco bastante doloroso para quem luta tanto pela sua existência. Mas em todas as questões de violência, de negligência de direito, a gente encaminha, assim, essas meninas, elas são orientadas em todos os processos. Disque denúncia, né, que é Disque 100, que eu acho que é importante, é uma coisa que está aí, por mais que às vezes demore um pouquinho, mas as pessoas que têm o seu direito violado, elas podem também ligar e fazer essa denúncia. Então, todas são orientadas. No acolhimento, todas as meninas já são orientadas. E a gente tenta também, de alguma maneira, sensibilizar essa família, quando é de uma região mais próxima, tentar acionar um CRAS, um CRES, ou até um centro de cidadania, para tentar fazer uma abordagem nessa casa, para tentar, talvez, reconstruir esses laços. Excelente observação que você fez no começo da sua fala, Alberto. A gente está nesse processo de aprendizado, isso é muito importante, a gente entender qual que é a forma correta de se colocar, de tratar, para que a gente entenda, e é importante que a gente entenda, as pessoas têm a tendência de dizer, isso é bobagem, isso é mimimi, só que não entendem que quando dói no outro, isso não é mimimi, isso é algo que de fato precisa ser respeitado, precisa a gente observar. Você fez uma observação no começo, a gente tem que entender a importância da observação que você fez na sua fala. Eu até agradeço, que eu que cometi o equívoco. Não é. Eu acho que assim, é super importante, eu acho que a gente está aprendendo, o que eu sempre digo, sabe? Eu, enquanto uma pessoa cisgênera, branca, com alguns privilégios, não posso falar que são muitos, mas só por eu ser branco, eu já tenho muitos privilégios. Eu tenho que fazer desses privilégios oportunidades para as outras pessoas. Mas a gente está aprendendo. Eu acho que é muito importante, porque às vezes é natural. Eu sempre falo isso com as pessoas que eu conheço. Tem muitas coisas que eu não tenho tanto conhecimento, mas as meninas me trazem essa leitura. O pessoal da ANTRA me traz essa leitura. Várias outras mulheres trans, homens trans, e trazem essa leitura deste universo, porque eu também já cometi muito erro. E daqui a um tempo, a gente vai estar falando ainda das pessoas de gênero fluido. Então, assim, a gente está aprendendo o tempo todo. O que eu sempre falo, o erro vai fazer parte do processo, né? Da gente aprender a lidar com o outro. Então, eu só fiz questão de falar mesmo nesse momento, porque às vezes tem pessoas que persistem nesse erro. Então, você foi muito... Eu fico grato pela sua colocação e acho que, assim, esse é o processo que a gente busca, sabe, de aprendizagem contínua. Eu acho que os cisgêneros com os transgêneros, as pessoas naturalizando a existência de diferentes pessoas.
Afinal, nós somos seres plurais, né? Sim, A gente sem é dúvida. diverso e a gente tem que se conectar de uma forma diferente. Sim, importante. O aprendizado é sempre importante. Bruno, nos últimos anos a gente tem falado cada vez mais do respeito à diversidade, que é o que a gente está tratando aqui. Eu queria que você falasse o que é ser trans em 2021. Você acha que as pessoas já evoluíram? Eles já começaram esse entendimento ou ainda a gente está inserido num processo difícil? Olha, ainda é um cenário bem complicado e bem difícil, porque vão existir as pessoas que estão aptas a querer aprender e a querer entender como é a forma correta e qual é o significado da palavra empatia, e vão existir aquelas pessoas que ainda assim vão martelar naquela tecla de que não faz sentido, de que é errado e de que não tem justificativa para nada. E, assim, comparando a anos atrás, a gente já mudou muito. Mas ainda assim, existe um cenário difícil. É você bater na porta das empresas com um bom currículo, com uma boa colocação, com todas as exigências que o mercado de trabalho para determinadas vagas exige, e você simplesmente ser descartado pela sua identidade de gênero. Então, ser trans em nível Brasil ainda é um cenário de campo minado, ainda é uma posição difícil, porque muitas vezes a gente só não quer ser visto para que a gente seja incluso. E isso eu acho uma coisa muito, muito triste. Eu ter que me tornar invisível para ser incluído. Eu não poder não poder assumir quem eu sou para ter espaço. E eu acho que vai muito além de gênero, orientação sexual ou qualquer outro tipo de coisa que envolva o ser humano. Vai muito além disso. Vai viabilizando vagas de emprego, vai de profissional, vai de qualificação, viabilizando inclusão familiar, vai de respeito com o outro, viabilizando convívio social, vai de saber qual o espaço para cada um, né? É aquele velho ditado, né? O seu espaço acaba quando começa o meu. Só que nós vivemos dentro de um grande terreno que a gente tem que dividir entre si. Então, ainda é um cenário difícil. Quantas portas são fechadas e quantas vagas são negadas para grandes profissionais que nós temos hoje dentro do Brasil, e não só no Brasil, né? Isso com certeza acontece em outros lugares, talvez com uma ênfase um pouco menor, mas quantos profissionais e grandes profissionais são descartados porque as pessoas ainda insistem em manter o preconceito como um fator de seleção. É pesado, é bem complicado isso, viu, Bruno? Muito complicado. Alberto, o Bruno falou, ele precisa ser invisível para ser incluído. Não mais, né, Bruno? Agora você tem, e ainda bem, achou uma empresa que te respeita e que dá oportunidade do seu crescimento, isso é muito importante. Mas eu queria que você fizesse essa análise, Alberto, da questão do mercado de trabalho. A gente já comentou aqui no programa, mas eu acho que é bom a gente dar ênfase para que as pessoas em casa entendam qual que é o tamanho dessa dificuldade. Quando a gente percebe a oferta de vagas pro trans, para a população LGBTQIA+, quais são as vagas que mais surgem, e se surgem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que essa inclusão do mercado de trabalho é um dos grandes tabus que a gente tem aí pela frente. Quando a gente pensa no mercado de trabalho, a gente pensa justamente nessa competitividade que acontece, que é natural. Então, muitas vezes, uma empresa que é aliada, ela busca um profissional, mas com nível de escolaridade, com outro idioma, que não é a realidade de grande parte dessa população. Não é. Talvez de um gay, sim, talvez uma lésbica, mas uma pessoa transgênero
com todo esse contexto que foi falado aqui, muitas vezes o grau de escolaridade é baixo, então ela não consegue acessar esses lugares. Então, muitas vezes, eu acho que essas alianças ligadas a ações de apoio, elas funcionam um pouco mais. Pessoas serem staffs, ou como um grande amigo meu fala, abaixar um pouco essa régua, né, da exclusão, pensar um pouco nessas outras características, porque às vezes a menina pode começar, ou o menino, fazendo um serviço terceirizado dentro daquela empresa, e aí acessar uma universidade, conseguir concluir um curso, e de repente exercer um cargo maior de liderança naquele local. Porque geralmente está muito próximo à questão dos serviços gerais. E não é uma coisa que é vergonha para ninguém. Tem várias meninas aqui que amam trabalhar com a questão de higienização dos espaços, porque elas aprenderam muitas coisas assim na vida. Mas hoje eu tenho meninas que trabalham com tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, a realidade delas é diferente da realidade do corporativo. O corporativo ele é bastante exigente em muitos aspectos. Às vezes, você não tem a tal passabilidade que é imposta por nós, cisgêneros, entendendo o que é ser homem, o que é ser mulher, partindo desse binarismo de gênero, e a gente não consegue entender a cultura desta pessoa. Então, muitas vezes, a pessoa acessa a empresa, muitos colaboradores não sabem respeitar o nome social, por mais que tenha uma sensibilização interna. De repente, você começa a pensar que banheiro essa pessoa vai utilizar. Daí eu fico pensando, como são os banheiros dos nossos lares? É um banheiro único. Não está escrito, esse é banheiro de homem e esse é banheiro de mulher. Então, tem duas problemáticas aí no meio que já geram esse acesso. Mas eu acho que o principal, ligando, como o Bruno falou, e o que você trouxe, é porque a metodologia da empregabilidade, ela não consegue fazer com que essa pessoa tenha acesso. Porque todo mundo fala assim, mas tem cursos gratuitos de qualificação profissional, tem um monte de coisa, mas de repente você não tem nem o dinheiro do transporte. Porque se você vai até uma escola, de repente, para fazer uma qualificação, ou de repente aprender um outro idioma, às vezes você fica sem o alimento da sua casa, ou senão você não consegue pagar o seu aluguel. Essa é a realidade de muitas dessas populações, entendeu? Então, consequentemente, por mais que a gente traga algumas ferramentas, até atualmente de forma remota, eu tenho que entender que muitas pessoas não têm um celular, porque não é a realidade delas. Elas não podem ter esse objeto, porque as necessidades delas naquele momento são outras. Então, remetendo novamente à questão da empregabilidade, é o grande desafio, porque a oferta existe. Só que muitas vezes essa oferta, ela acaba gerando uma exclusão de várias outras pessoas, porque muitas pessoas não se sentem contempladas. Então você acaba gerando mais uma frustração, porque o desejo de estar nesse ambiente, ele existe, mas existem todas essas implicações. Por isso que eu ressalto de novo. Muitas marcas, elas têm que mudar um pouco essas práticas. A gente tem discutido muito a questão da inclusão desses corpos, nesses lugares. Acho que isso é algo extremamente essencial. Mas também entender a cultura dessa pessoa. Né? Entender que em muitos momentos você pode contratar alguém, mas talvez a pessoa tenha que entender qual a cultura daquela corporação, mas de repente ela não tem a roupa adequada, de dar todo este suporte cultural, porque ele é algo novo para ela. Porque o que está posto já é comprovado que a gente tem muito que avançar. O Bruno falou muito sobre isso. Eu lembro quando o Bruno entrou nessa grande empresa, foi porque a pessoa me procurou e falou, precisava muito de um profissional. Tem uma pessoa aqui que é muito boa, porque eu vi a luta desse menino, desse homem, procurando uma vaga de trabalho. E aí, se eu tenho essas alianças, por que não colocar alguém que está preparado? Mas eu fico triste que eu acho que essa oferta tinha que ser para mais pessoas. Então, nós temos muito que evoluir. E não é só colocar uma pessoa ali para falar, olha, eu tenho uma pessoa T aqui, não. Não, eu quero que essa pessoa tenha e ela fique exposta, ela não fique escondida atrás de um telefone, que ela mostre a sua cara. Porque hoje você está conhecendo o Bruno. O Bruno, muitas vezes, ele não tinha fala. E eu falei, menino, vem, você tem que falar sobre a sua narrativa. Eu acho que disso que as empresas precisam. E eu agradeço até na casa que muitas empresas entenderam isso e começaram a vir conversar com as meninas e acreditar nesse processo. Então, eu acho que a transformação, ou a fluidez mais natural,
dessa conexão assim, de jornada, de processo, é justamente quando essas lideranças do corporativo, elas fazem essa imersão nesse cenário. Não adianta ter cartilha, ter metodologia, sendo que eu não consigo trabalhar de fato a minha parte interna, entender todas essas narrativas dessas pessoas. É importantíssimo a gente destacar, né, Alberto, que é o desejo, a população LGBTQIA+, quer, a população T principalmente, que você mencionou, quer estar nesses ambientes profissionais porque tem o potencial para crescer, porque tem o desejo de estar ali, a gana de estar ali, então tem todo o potencial para aprender se não tivesse conhecimento e para exercer a tarefa da melhor maneira possível, né? Assim como os demais funcionários. Então é a oportunidade que falta, é a oportunidade que é necessária. E eu queria que você falasse, Bruno, se você, de alguma forma, você faz um papel de aconselhador para outros trans, principalmente com essa questão do mercado de trabalho, porque por ter passado por tudo que você passou, todas as portas fechadas, conseguido a sua oportunidade, eu queria que você falasse se você também exerce esse papel de aconselhador. Chega um determinado momento que a gente vai ganhando amigos e parceiros, né, nessa luta, e é o que o Roberto disse, essa narrativa de troca, né, esses pares conversando, a gente acaba, um que tem um pouquinho mais de experiência, um que já está inserido no mercado, um que conseguiu alguma oportunidade, e a gente sempre trabalha essa questão de incentivação do outro, de encorajar, né, porque muitas vezes a gente se incuba por medo, porque a gente já está cansado de ser martelado, de apanhar dessas portas que se fecham na nossa cara o tempo inteiro, e aí muitas vezes a gente desiste, a gente desacredita de nós mesmos, e que pode ser real essa oportunidade de alguém olhar realmente para o profissional que você é, ou de alguém olhar para a pessoa que você é, e falar assim, cara, vem cá, eu vou te dar essa chance, né? E hoje, assim, eu acabo recebendo, sim, diversas pessoas que me procuram via rede social, que me procuram pelo Alberto, por amigos, e que a gente acaba trocando essa figurinha, né, e um dá a mão para o outro o tempo inteiro e fala assim, cara, vamos lá, a gente vai conseguir, não tá fácil, mas a gente vai manter isso, a gente vai, aqui eu tenho meu pessoal, né, e dentro deles, não só com o meu pessoal LGBT, que ia mais, eu tenho os meus outros filhos, todos eles me chamam de pai, então a gente sempre acaba trocando essa figurinha, né? E pregando exatamente essa questão de não devolva o ódio com ódio, porque assim você vai se tornar talvez tão ruim quanto esta pessoa que está te direcionando todo esse rancor, toda essa energia negativa. Transforme isso em coisa boa. Devolva exatamente o oposto para mostrar a este outro ser o quanto é importante respeitá-lo da forma que ele é, né? E eu acho que a gente acaba se tornando um pouquinho de aconselhador e amigo de todo mundo aí, principalmente quando a gente já tá um pouco, acaba tendo uma oportunidade mais rápido do que o outro, né? Eu acredito que as oportunidades elas acontecem para todos, mas é que cada um tem o seu tempinho, cada um tem a sua hora, e na hora certa acontece. Foi exatamente o meu caso. Em meio a uma pandemia, em meio a anos de desemprego, já desenganado de talvez alguém olhar para realmente o meu profissional, e quando eu fiz a entrevista para trabalhar na minha empresa, eu até falei para o Alberto, falei, cara, eu duvido que eles vão me chamar, porque eu já estava desgastado já de sempre receber a mesma resposta, quando essa resposta vinha, né? E aí aconteceu, e cara, hoje eu posso falar para você que eu sou um profissional muito realizado com todo o trabalho que eu venho desenvolvendo e com toda a confiança que a minha empresa teve em acreditar no profissional do Bruno, e não por julgar o Bruno, por talvez a sociedade achar que eu esteja de alguma forma incorreta, que ela não concorde.
Muito bem, muito bacana o seu depoimento, o seu relato, Bruno, muito bacana mesmo. Alberto, eu queria que você falasse para a gente está perto do final do nosso programa, mas eu acho importante você falar se existe possibilidade de ampliar o trabalho da Casa Florescer. Sim, nós estamos discutindo agora com a Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social, na pasta da doutora Berenice, justamente um espaço para os homens, para os meninos, que eu acho que é importante, e também o mandato do Suplicy foi feito um mapeamento trans, né, que foi feito em todos esses dados, e possivelmente nós teremos outros espaços, sim, porque a demanda, ela cresceu muito, e eu acho que é importante ressaltar também a fundação da REBRAC, que é a Rede Brasileira de Casas de Acolhimento, que envolve casas do Brasil inteiro, a qual a Casa Florescer também faz parte. E é importante que uma vai ajudando a outra. Eu acho que esses elos são fundamentais. E é importante também que nessa grande metrópole a gente conseguiu, talvez, desenhar uma narrativa mais assertiva, as quais as principais metodologias são das moradoras aqui acolhidas. Porque elas falam por si só. Eu, Alberto, só sou um gestor, um coordenador, que pode ser, sim, uma ferramenta. Como o Bruno fala para mim, assim, outras pessoas, é você. Eu falo, não sou eu. Somos nós. Porque eu sou, porque nós somos. Então, todo mundo faz parte desse processo. A construção é sempre essa. Então, tem essa possibilidade, sim, está tendo um estudo mais direcionado para que tenha outros espaços, até com umas outras práticas, pensando no espaço social, também ligado à saúde, justamente em função dessas questões que a gente trouxe no momento. A dependência química, entre outras coisas. Os espaços que fossem ligados mais a acolhimento terapêutico também. Sim, muito importante que a Casa Florescer seja, de fato, floresça, de fato, aumente, para que cada vez mais tenha mais atendimentos. Como eu falei antes, 10% da população se identifica como na LGBTQIA+, e desses 10%, muitos estão sofrendo algum tipo de violência, estão tendo dificuldade de aprendizado, de trabalho, e uma casa como a Florescer ajuda muito esse direcionamento. Bruno, eu queria, para encerrar com você, qual que é o desafio da população LGBTQIA+, atualmente? Qual que é o grande desafio nesse momento? Acho que o grande desafio é sobreviver. Nós moramos num país onde o índice de mortalidade de pessoas trans é um dos maiores do mundo. É você saber que nós temos a faixa etária de idade entre 34 e 35 anos para sobreviver, e que todos os dias a gente sai de casa sem saber se vai voltar. A gente sai das nossas casas para trabalhar, ou para buscar uma vaga, para buscar uma oportunidade, para buscar conhecimento para estar apto a tais oportunidades, sem saber se a gente vai voltar. E muitas vezes não tem um motivo, é só por ser quem somos. Eu acho que o maior desafio hoje é a sobrevivência, é conseguir manter uma sanidade mental e física para poder sobreviver a todo esse cenário, ainda assim, muito difícil para nós. Pessoal, quando o Bruno fala em sobreviver, ele está falando que a expectativa de vida de um trans no Brasil é de 35 anos. Não por nenhum outro motivo, mas por causa da violência, né, Bruno? Então, é muito pesado, é muito triste. Então, quando a gente promove esse debate, a gente está promovendo um debate de respeito, né? De respeito a todas as pessoas. Muito obrigada, Alberto, pela sua participação aqui na Lesp Cidadania. Muito obrigada, Bruno. Eu realmente desejo que a gente consiga, num outro momento, voltar a conversar sobre esse assunto, mas para falar de coisas super positivas, coisas boas de inserção no mercado de trabalho, de aumento da expectativa de vida, de escolaridade, enfim, de assuntos que com certeza é o que vocês buscam no dia a dia. Muito obrigada.
Alberto, por favor. Na verdade, eu que agradeço por você ter trazido essa pauta. Eu acho que quando a gente pensou muito nesse dia, a gente pensa nessa luta que antes era sermos vistos como pessoas doentes, né? 31 anos aí lutando para poder tirar a identificação aí do CID, né, enquanto uma doença, ser quem você é. É muito reflexivo isso que o Bruno traz sobre sobreviver. Então, acho que é muito importante essa construção deste programa e dessa informação para as pessoas que estão em casa e, de repente, não têm esse tipo de entendimento. Procurem a ANTRA, procurem alguma pessoa ter, sabe, pesquisem um pouquinho mais sobre essa realidade dessas pessoas. Porque eu entendo que a transição é muitas vezes dos dois lados. Isso para as pessoas que cometem esses índices de violência, esses ataques, entendam que só são pessoas. São pessoas que querem passar, que querem existir, querem viver, que transformam todo esse luto diante desses dados em luta. Porque ser uma pessoa LGBTQIA+, principalmente ser uma pessoa T, é um projeto de resistência. Resistência pela luta à vida. Resistência pela luta a sonhar de novo. Resistência a ser naturalizado enquanto ser gente. Então, a mensagem que eu deixo é de agradecimento por ter tido a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto. E do meu lado, ter você e ter um homem trans falando. Porque eu acho que esses corpos trans masculinos também têm que aparecer. E que essas narrativas sejam cada vez mais presentes, mais com outros relatos. Relatos, sim, de ascensão, de possibilidades que antes eram subjetivas e se tornaram reais. Então, meu muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. A gente aqui agradece, Alberto. Bruno, suas considerações finais, por favor. Eu acho que agradecer primeiro pela oportunidade de poder contribuir com talvez um pouquinho da minha história e enfatizar o quanto é importante esses debates, o quanto é importante essa conversa e esse esclarecimento muitas vezes, porque talvez a gente não saiba, a gente não tenha muita informação, mas a gente pode aprender um com o outro, colocar as vozes para serem vistas e para mostrar para nós, né, para um conjunto, como talvez eu queira ser chamado, como talvez eu queira ser tratado, e eu acho que é muito gratificante poder participar desse tipo de debate, desse tipo de pauta, porque você mostra que existem pessoas que já estão entendendo o quão é necessário respeitar o outro. Muito obrigada a ambos pelo debate super bacana, super importante que a gente fez hoje. Esse foi mais um Alesp Cidadania. A gente falou do Dia Internacional da Luta contra a Homofobia. A gente conversou com Alberto Silva, CEO da Casa Florescer, e com Bruno Vitor Ambrósio Ferreira, homem trans, gerente de frota numa empresa de veículos. Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Até a próxima!